Olá, meus amores, Tiele mais uma vez aqui. Como vocês estão? Estão legal? Estão bem? Coisa boa. Vamos ao nosso conteúdo de hoje? Vamos falar hoje sobre indígenas e as primeiras cidades. Que legal! Pega aí o seu livrinho, tá? Coloca na página 219. Vamos lá? Então, como você estudou na unidade anterior, que as primeiras cidades brasileiras, elas foram fundadas pelos portugueses. Porém, antes de os portugueses chegarem e fundarem os povoados, as vilas, que mais tarde se tornaram as cidades, outros povos já tinham migrado, certo, para essas terras. E eles foram os primeiros moradores do Brasil. E quem são essas pessoas que a gente está falando? Sim, são os índios, certo? Meus amores, o termo índio que a gente fala, ele é usado recorrente em livros, sites e também, a legislação optou-se para utilizar a terminologia indígena. Por quê? Porque significa que pertence a um povo ou pertence a uma determinada região. Certo? A palavra índio, ela se tornou bastante comum por invenção dos europeus. Por quê? Eles queriam fazer a homogeneização desses povos, certo? Das comunidades, certo? Indígenas. O uso dessa palavra, além de sugerir, certo? Que todos os povos indígenas são iguais, retira deles, certo? A diversidade na cultura. Então, os europeus acharam que dessa forma seria legal. Porém, como a gente sabe, cada grupo, cada pessoa possui a sua individualidade, não é verdade? Possui as suas características próprias. Entrando aqui na atividade mão na massa, a gente vai ver aqui. O convívio entre os indígenas e os portugueses fez com que um povo assimilasse hábitos de um outro. Leia o texto a seguir. Temos aqui um pequeno texto, tá? E vamos lá. Muitos indígenas se acostumaram com a nova vida. Eles aprenderam a falar o português, aprenderam a vestir roupas, a comer com garfo e faca e também a assistir missas e manejar as armas de fogo. Por outro lado, os portugueses aprenderam com os indígenas a própria língua indígena, certo? Aprenderam a dormir de rede, aprenderam a comer beijus de mandioca, a pescar e também a caçar. Então, houve uma troca de conhecimento de ambos os lados. Mas aqui abaixo, a gente tem aqui, certo? Uma questãozinha. Olha só. Com base no texto, marque A ou B, relacionando as afirmações às imagens. Temos aqui duas imagens, tá? Essa primeira imagem aqui, ela é o quê? A primeira missa do Brasil. Essa imagem aqui, ela se encontra também no nosso livro 1, que a gente estudou, não é verdade? Aqui tem um padre e aqui está rodeado de povos indígenas. Olha só, eles estão ouvindo, não é? A missa. Mas aqui embaixo a gente tem um português. E esse português, ele está, certo, trabalhando em seu gabinete, porém, ele está num estilo bem diferente, ele está sentado em uma rede, olha só. Subindo mais um pouquinho aqui abaixo, aliás, acima, temos aqui, a letra A significa o quê? Indígenas aprenderam com os portugueses. E na letra B, os portugueses aprenderam com os indígenas, certo? Então, nessas duas imagens, você vai fazer a demarcação. A marcação. A primeira imagem, ela significa o quê? A letra A, que é o quê? Os indígenas aprenderam com os portugueses, que no caso eles estão aqui observando a missa. Então, você vai colocar a letra A, bom? E na segunda imagem, a gente vai colocar aqui qual letrinha? A B, certo? Que significa o quê? Que os portugueses aprenderam um hábito com os indígenas, não é verdade? Aí você coloca aí, ó, B, tá bom? Passando para a página 220, temos aqui palavras indígenas. Olha só. Como a maioria dos povos indígenas que ocupavam o litoral do Brasil falavam a língua tupi-guarani. Os portugueses acreditaram que, por muito tempo,
todos os indígenas falavam a mesma língua, o que não é verdade, tá bom? Hoje sabe-se que, além do tupi, há também outros grupos linguísticos e outras famílias linguísticas que não formam um grupo. Os dados de 2010, vindo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, indica que há 305, certo, etnias indígenas no nosso Brasil. E também são falados 274 idiomas. Aqui ao lado, a gente tem no glossário, certo, o significado da palavra etnias, tá bom? Então, muitas palavras do nosso vocabulário são de origem indígena. Elas também fazem parte do nosso dia a dia e estão em nossa culinária, nos nomes de frutas, não é verdade? Nos nomes de animais, até mesmo nas nossas brincadeiras. Muitos nomes de rios, cidades, parques, bairros, morros e montanhas no Brasil têm nomes indígenas. Conheça alguns exemplos. Um exemplo que tem aqui no livro de vocês é o quê? Certo? Esse nome aqui, ó, Igaraçu, certo? Que é o quê? A região onde atualmente se localiza a cidade de Igaraçu, que fica em Pernambuco, era habitada pelos indígenas Caeté. Para tomar posse da região, os portugueses lutaram contra os Caeté e saíram vitoriosos, fundando, certo, o povoado em 1536. Aí aqui a gente tem a imagem da igreja matriz dos Santos Cosme e Damião, certo? Que é a igreja católica mais antiga do Brasil, que está localizada em Igaraçu, Pernambuco, tá bom? Em tupi, Igara significa canoa e Açu significa grande. Então, provavelmente o nome Igaraçu foi dado por causa das grandes embarcações, certo? Portugueses que ali aportaram, tá bom? Passando para a página 221, temos aqui, certo? De olho no local. Agora pense na sua região para responder as perguntas a seguir. Temos aqui, certo? Duas questõezinhas, que vai ser como atividade de casa. Você vai fazer essa pesquisa, tá bom? Com a sua família aí, tá bom? Próximo a você, existem lugares como cidades, rios, praças, parques ou bairro que tenham nomes indígenas. Pesquise o significado dos nomes e registre a seguir, tá bom? Você pega aí, entra na internet e você vai fazer uma pesquisa da região onde você mora, tá bom? E também do estado onde a gente vive, tá legal? Na segunda questão, fala o quê? Pesquise outros lugares que tenham nomes de origem indígenas no Brasil e registre também o significado deles. Aqui você já vai pegar o território brasileiro completo, tá bom? Passando mais um pouquinho aqui abaixo, a gente vai conhecer um pouco da alimentação indígena. Olha só, os povos indígenas dedicam grande parte do seu tempo a produzir ou obter seus alimentos, não é verdade? Além de pescar e criar animais, eles também coletam frutos na floresta e plantam, certo, em suas roças diversos tipos de alimento, como a mandioca, o milho, certo, o amendoim, a batata doce e também entre tantos outros pratos, não é, que são bem deliciosos. Na página 222, temos aqui, ó, para saber mais, que é um brinquedo que vem do milho. Quando você vê isso daqui, tenho certeza que a primeira palavra que aparece aí na sua cabecinha, não é, na sua mente, é o quê? Que é uma peteca, não é verdade? Vocês lembram que na primeira aula de educação física, vocês construíram uma peteca? Pois bem, olha só. Entre os indígenas da aldeia Chavante, Abelhinha, no Mato Grosso, certo? As crianças passam o dia ocupado apenas com uma brincadeira. Elas precisam buscar as palhas secas na roça de milho para construir seu brinquedo. Na língua Chavante, esse brinquedo se chama tabué e na língua tupi se chama peteca. Então, a peteca que a gente conhece, na verdade, ela tem origem tupi. Olha só. E é todo feito de palha de milho, certo? Usado em uma brincadeira que mistura queimada ou caçador com pega-pega. Um jogador tem que acertar seu adversário com os tabués e também desviar quando
é jogado nele. Se um dos jogadores for queimado, sai do jogo para outra criança entrar, não é verdade? E assim a gente inventa várias formas de jogar a peteca, não é verdade? Mais um pouquinho aqui abaixo, temos aqui o nome peteca, que é de origem tupi e significa tapear, golpear com as mãos, ganhou chão. Correu redondezas e hoje é a brincadeira mais popular entre todos os outros nomes desse brinquedo, certo? Do nosso país, que a gente brinca bastante. Mais um pouquinho abaixo, a gente vai entrar aqui, certo? Para falar sobre... Pronto, aqui. Entre outros indígenas, é verdade, algumas são feitas apenas com palhas, as petecas, certo? Do milho com palhas e penas, mas também é possível fazer de caule de bananeira, tecido, couro, espuma, papel, embalagens descartáveis e também fazer, né, com a sacolinha plástica. Você pega lá várias sacolinhas, junta, fecha e vira uma peteca. E assim você vai fazer da sua melhor forma que você achar, tá bom? Passando mais um pouco abaixo, a gente vai falar aqui um pouco sobre afro-brasileiros, certo? Por quê? Por aproximadamente 300 anos, o Brasil recebeu povos de diferentes locais da África, como os bantus, os lorubá e os mandinga. Porém, eles não vieram para cá por escolha própria, tá bom? Essas pessoas, elas foram escravizadas, ou seja, elas tiveram a sua liberdade tirada, tá? Elas vieram por força, elas não vieram por livre e espontânea vontade. Então, não podiam tomar suas decisões sobre a própria vida e trabalhavam sem receber salário, por isso que elas eram chamadas de escravos. Foram trazidas à força para trabalhar como escravizados e também a plantação de cana-de-açúcar e mais tarde, né, nas minas de ouros, nas cidades e nas lavouras de café, tá bom? Mais um pouquinho aqui abaixo a gente tem o quê? A presença de diferentes povos africanos foi importante para a formação da sociedade e também da cultura brasileira, refletindo assim na maneira como nós, brasileiros, vivemos, certo? Na nossa alimentação, nas nossas danças, nos nossos costumes e também até no nosso jeito de falar. Em diferentes lugares do nosso Brasil, existem festas e celebrações de influências africanas, que se tornaram manifestações culturais, certo, da região, como a festa do Iemanjá, na Bahia, certo? Também outras festas que a gente comemora, principalmente agora nesse mês de junho, qual é? As festas juninas, não é verdade? Mais um pouquinho aqui abaixo, a gente tem de olho no local, que também é mais uma atividade, tá bom? Para você fazer em casa com a sua família. Que é o quê? Quais festas e celebrações religiosas são populares na sua região? Aí você vai pesquisar, tá bom? E vai colocar aqui, certo? Para nossa atividade de classe, vamos para a ficha de atividade, tá? Ficha, página 119. Olha só. Leia o trecho a seguir, tá? Para a gente responder. Muitos africanos não vieram ao Brasil de forma espontânea, da mesma forma que a tia Eli explicou lá naquele textinho, tá bom? Eles foram trazidos por quem? Como? Para trabalharem inicialmente nas plantações Então, marque com X as alternativas que preenchem corretamente o trecho acima. Então, temos aqui 3 alternativas, tá bom? E a gente vai marcar o X na que se encaixa aqui, de acordo com o texto que a gente leu lá um pouquinho atrás, tá bom? Então, muitos africanos não vieram ao Brasil de forma espontânea, eles foram trazidos por quem? Pelos indígenas? Pelos portugueses? Pelos portugueses? Sim, sabemos que foi pelos portugueses. Então, a gente já pode perceber que a palavra português está certa. E eles vieram como forma de quê? Escravizados? Indígenas? Escravizados? Escravizados, não é verdade? Mas vamos saber qual é. A gente vai querer saber se é a primeira opção ou se já é a terceira, que a gente já tem 2 respostas que estão certas. Para trabalharem inicialmente nas plantações de quê?
Cana-de-açúcar, como diz lá no texto, tá bom? Então, você vai marcar aqui a terceira opção, tá bom? Na segunda questão, diz assim: o que você entende por escravizado? Como a tia lhe explicou. Lá no texto fala, né? Escravizado é uma pessoa que ela perdeu a sua liberdade. Então, ela vai fazer tudo que o seu senhor manda. Tudo que o seu dono manda. Ela não tem mais vontade própria, tá bom? Então, você vai escrever aí o quê? É uma pessoa, certo? De quem foi tirado seu poder de decisão. Certo? Sua liberdade. Opa. Certo? E sendo obrigado, certo? Sendo obrigada a realizar o que seu dono, o seu senhor, mandar, certo? Então, ele já não vai mais fazer o que ele quer, ele vai fazer o que o seu senhor mandar, tá bom? Vamos para a terceira questão? Olha só. Observe a imagem. Temos dois homens, não é, aqui, que aparentemente eles estão trabalhando aqui. Olha só. Marque com um X o local onde os africanos escravizados estão trabalhando. Olha só. Temos aqui as opções: mina de ouro, cidade, plantação de cana-de-açúcar. Eles estão trabalhando onde? Na cidade. Muito bem. Na quarta questão, fala assim: qual foi a estratégia utilizada pelos africanos escravizados para praticarem suas crenças que eram diferentes das dos portugueses? Como a gente sabe, os portugueses trouxeram uma religião, porém o povo indígena já tinha sua própria. Porém, com a educação que foi trazida lá de Portugal, eles tiveram que aprender a o quê? A fazer, a praticar a religião dos portugueses, não é? Que no caso era a religião católica. Então, o que foi que aconteceu? Eles substituíram certo? Os nomes de seus orixás, que no caso eram os deuses deles, certo? Pelos nomes dos santos católicos. Certo? Então, eles continuaram adorando os deuses deles, porém, eles fizeram a troca dos nomes, tá? Para o povo português não descobrir. Temos aqui a quinta questão. Lendo aqui a quinta questão, certo? Leia o texto de Alfredo Bolo Júnior para responder às questões a seguir. Bora lá. A história da escravização do africano era uma sequência de perdas. Ele perdia a terra em que vivia, o convívio com os parentes e também amigos, a liberdade e, por fim, perdia até mesmo o próprio nome. Ora, todos sabemos a importância que o nome tem para cada um de nós, pois ele vai nos distinguir em casa, na sala de aula, numa festa, não é verdade? Então, a importância do nosso nome. Os bantus, por exemplo, às vezes agradeciam o fato de um filho ter vindo da terra, certo? Com saúde, chamado de Ngana Zumbi.
que numa das línguas africanas quer dizer filho do Senhor, certo? Essa palavrinha aqui tem o significado de filho do Senhor. Para um africano, perder um nome como esse para se chamar Ambrósio, Manuel ou José, palavras dessas não faz muito sentido para ele, certo? Não possui nenhum significado. Então, era com certeza uma dor muito grande, né, ter um nome desses aqui sendo trocado por um nome que hoje em dia consideramos bem comum, não é um nome bem popular. Então, na letra A fala assim: quais eram as perdas sofridas pelos africanos quando eram escravizados? Temos muitos exemplos, não é verdade? O primeiro deles, quais eram? A terra em que viviam, outra, o convívio com a família, com os amigos, né? Também a liberdade, os nomes, não é, que foi citado aí no texto também, e consequentemente, né? A própria identidade. Que é algo, né, essencial para nós, porque cada um tem a sua identidade, cada um tem as suas características que definem você único, tá bom? Então, copiou aí? Legal. Passando para a letra B, diz assim: por que o nosso nome é importante? No texto fala, né, que além de nos distinguir, nosso nome também faz parte da nossa identidade e da nossa história. Copia aí. Pronto? Passando para a nossa última questão, né? A letra C aí, nosso último item. Temos aqui: por que os nomes Ambrósio, Manuel e José não tinham significados para os africanos? Porque esses nomes eram nomes portugueses, então de uma língua e de um povo que eles não tinham muito conhecimento, não é verdade? Então, esse é o porquê. E por ser um nome português, para eles não tinha um significado, não é?
pois eles não tinham tanto conhecimento em relação aos portugueses, tá bom? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, tenha compreendido, tá bom? Não se esquece das 2 pesquisas que você precisa fazer juntamente com a sua família, também para adquirir mais conhecimentos, tá bom? Então, a tia Eli se despede aqui com um grande abraço e um beijão. Tchau!